Você deve ter visto aí nos noticiários a informação de que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, estabeleceu novas regras para cancelamentos de planos de saúde. E eu tenho dúvidas, você tem dúvidas, nós temos dúvidas e é natural. E com as mudanças das regras, é bom você saber aí, tintim por tintim, para não ser pego de surpresa, né? De repente você vai fazer uma consulta ou tem um procedimento lá, a moça está digitando, seu plano está suspenso. Mas como? Eu nem sabia. Isso é uma realidade. O cara não sabe que o plano já está suspenso. Por isso que a gente vai fazer um bate-papo agora com a advogada doutora Daniele Dobner Fontinelli, da área de Direito da Saúde e também presidente da Comissão de Saúde da OAB Joinville, mestrando em Direito Administrativo pela Universidade de Buenos Aires, para a gente entender quais são essas principais mudanças. Doutora, bom dia, bem-vinda à Jovem Pan, tudo bem? Bom dia, Marcos, muito obrigada. Vamos falar desse assunto que eu imagino que muitos ouvintes ainda tenham dúvidas, né? Mudanças anunciadas pela ANS. Qual é a principal que pega aí por beneficiário e que mudam as regras e que a gente precisa explicar para o ouvinte, hein? Na verdade, essa mudança da ANS, ela veio como proteção ao consumidor. Então, uma proteção maior para o beneficiário, para que não seja feita uma exclusão, uma suspensão do plano de saúde, sem que o beneficiário tenha, de fato, a ciência da sua inadimplência. Então, a ANS buscou proteger mais o beneficiário conforme a regra anterior que tinha. Mas lembrando ali, né, da questão, os contratos antigos, né, a gente tem os contratos anteriores a 1º de dezembro, eles permanecem com a regra antiga. Essa nova regra, ela só vale para os contratos firmados a partir de 1º de dezembro. Doutora, mas na prática, assim, né, como é que é? Como é que funciona até agora em relação a essa questão de cancelamento do serviço e o que muda a partir de agora com os novos contratos? Assim, gostaria que a senhora traduzisse para o ouvinte entender bem, para ele não ser pego de surpresa em relação ao cancelamento do serviço, né? Certo. Na regra anterior, que vale para os contratos, né, anteriores ali 1º de dezembro, a gente tinha o quê? Uma inadimplência de 60 dias, sendo consecutivos ou não, durante um período de 12 meses. Então, nas 12 parcelas mensais, digamos, uma inadimplência de 60 dias, não precisa ser consecutivo, o beneficiário já poderia ter a sua suspensão e exclusão do plano de saúde. Lembrando que para essa exclusão acontecer, nós como beneficiários, a gente tem que receber até o 50º dia uma notificação do plano de saúde. Então a gente tem até o 50º dia essa notificação e 10 dias para pagamento. A nova regra para os novos contratos ali a partir de 1º de dezembro, ela traz que esses 60 dias não são mais cabíveis. Então, a gente tem 2 mensalidades vencidas. Então, para esses contratos novos, tendo 2 mensalidades vencidas, a gente precisa receber essa notificação, tem um prazo de 10 dias para contestar a notificação e, com a resposta do plano de saúde, mais 10 dias para pagamento. Mas aí, doutora, ao receber essa notificação, o que necessariamente é? Por exemplo, eu preciso assinar um documento que eu recebi sobre a notificação? Se eu recebo via WhatsApp, por exemplo, como é que a agência sabe se eu li ou não a mensagem? Como é que é isso na prática? Em ambos os contratos, o antigo e o novo, nós como consumidores beneficiários somos responsáveis por passar as nossas informações pessoais para o plano de saúde. Então, o plano de saúde vai enviar para o nosso endereço, para o nosso telefone, para o e-mail. Antigamente, para os contratos antigos, essa notificação ela poderia ser feita por uma das possibilidades. Então, poderia ser enviado por e-mail com uma confirmação de recebimento, poderia ser enviado um representante pessoalmente do plano de saúde, poderia ter um envio por ligação telefônica com a confirmação dos dados do beneficiário. A inovação dessa nova resolução da ANS, ela trouxe o WhatsApp, que é muito utilizado, né, pelo beneficiário, então a gente poderá receber essa notificação por WhatsApp, e ela também trouxe a obrigatoriedade do plano de saúde em realizar todas as notificações possíveis que a lei traz
para que seja efetivamente excluído. Então, se o beneficiário não confirma o recebimento, não responde o plano de saúde, não consegue atender a sua ligação, o plano de saúde somente vai poder fazer essa suspensão e essa exclusão se ele comprovar, né, para a ANS que ele anulou todas essas possibilidades, efetivamente fez a notificação por todas as possibilidades, o que não existia para a regra antiga. Na regra antiga, uma das notificações já era suficiente para fazer a suspensão e exclusão do plano de saúde. A gente está falando, né, doutora, daquela pessoa, daquele profissional que paga pelo plano de saúde, né, tem lá de uma forma, como a gente costuma dizer, particular, enfim. Mas na questão de plano empresarial, como é que fica, hein? Isso, essa regra da ANS, ela vale para planos individuais e familiares. Para planos coletivos empresariais e por adesão, o que vale é o que está dentro do contrato. Então, quando o contrato ele é omisso, a gente utiliza com certeza a resolução da ANS. Mas a questão de inadimplência, prazo, a forma de notificação para inadimplência, ela está dentro do contrato. Então, se o beneficiário tem o plano de saúde com base na empresa ou aquele coletivo por adesão de associação muito famoso, né, aqui na nossa cidade, então ele tem que verificar o seu contrato para ver quais os motivos que podem causar a exclusão e suspensão do plano de saúde, quais são as notificações a serem feitas pelo plano de saúde e qual é o prazo ali de inadimplência. Doutora, essas mudanças podem acarretar em aumento na mensalidade ou por enquanto não há esse risco? O que você acha, hein? Acredito que não, porque não há uma carga de trabalho maior para o plano de saúde. Então, a gente tem, na verdade, uma necessidade de ele fazer todas as notificações, né, para que seja excluído efetivamente o beneficiário, o que acaba tirando também uma carga do judiciário e da ANS. Então, é um trabalho que vai ser alocado de setor, digamos, dentro do plano de saúde, né? Então, acredito que não venha a surgir aí um aumento na mensalidade do plano. Imagino, doutora, que casos envolvendo planos de saúde no Brasil deve ter um volume muito grande, não é diferente aqui em Joinville também. Qual é a principal dor, né, que vocês, como profissionais, percebem lá? Quando a gente fala nessa relação, né, plano de saúde com o beneficiário, qual é a maior procura para vocês lá para a resolução de casos, hein? Na parte de judicialização da saúde ou na parte administrativa ali perante a ANS, é justamente essa suspensão e exclusão do beneficiário indevida. Então, antigamente, né, até na atualidade, era feita a suspensão, a exclusão do beneficiário sem que ele tivesse ciência da sua dívida. Essa nova regra da ANS, ela veio como uma proteção para que o usuário, o beneficiário, tenha ciência da sua dívida, possa negociar com o plano e não caia na exclusão e na suspensão. Né? Então, acredito que essa nova regra da ANS, ela veio para sanar exatamente a nossa principal dor como beneficiário. E a orientação que fica, né, doutora, para quem tem qualquer dúvida, de fato, né? Busque informações para quem tem plano empresarial, enfim, leia o contrato, fale lá com o seu corretor para não ser pego de surpresa, é isso? Com certeza, Marcos, com certeza. O importante é ler o contrato, entender qual que é o seu plano de saúde, né? Porque são diferentes, são planos de saúde diferentes, são categorias diferentes e assim também normas diferentes e cláusulas distintas ali dentro do documento. Doutora Daniele Dobner Fontinelli, da área de Direito da Saúde e presidente da Comissão de Saúde da OAB Joinville. Doutora, obrigado pelos esclarecimentos, deixou o ouvinte aí mais a par do assunto para ele ter mais informações, para que tenha uma relação mais assertiva e amigável com as agências, com os planos de saúde aqui no Brasil. Muito obrigado, um grande final de semana. Obrigada, Marcos, igualmente. Obrigada.